indo essa live aqui meio no improviso, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui. Normalmente eu faço as lives de quinta-feira, agora, né, de quinta-feira, às 18 horas, mas hoje eu tô com a minha casa em reforma aqui, então só tem esse tempinho. E eu pensei assim, vou abrir uma live no Instagram pra ver como é que é, eu nunca fiz isso, né? Na verdade, vou falar pra você, já fiz. Mas como é que eu faço? Eu faço no computador, eu faço no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo, e eu faço por um programa de computador chamado OBS. Agora não, agora eu tô aqui, eu e meu celular, e eu tô conversando diretamente com você. E por que eu resolvi fazer isso? Porque tem algumas ações, tem algumas ideias que eu compartilho aqui nos stories, mas que eu precisava de mais tempo. Porque tem algumas ideias muito fortes, muito profundas, que o story me dá tempo de 1 minuto por vídeo, e eu queria trabalhar melhor com você, eu queria passar um pensamento mais completo para você, tá? E um dos pensamentos que eu vi, porque o que acontece? Para eu produzir conteúdo, eu preciso consumir conteúdo. E uma ideia de um vídeo que eu estava ouvindo essa semana, também sobre hábitos, e a pessoa falou que hábito é uma ferramenta para pensamento de longo prazo. Eu falei, puta, que ideia genial, eu vou levar essa ideia para minha audiência, vou trocar uma ideia com o pessoal aqui, porque por isso que eu coloquei o título da live. Se você está procurando solução rápido, esquece, entendeu? Por que esquece? Porque o hábito, ele não vai te dar, ele vai te dar, olha que interessante, quando você pensa micro, o resultado é lento. O que é pensar micro? Quando você olha num dia, quando você olha numa semana, quando você olha num mês. Muito bem. Mas quando você pensa macro num espaço de 6 meses, de 1 ano, alguma coisa do gênero. Quando você pensa macro, os hábitos são muito rápidos. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Entendeu? Porque já devo ter comentado, se você já viu algum conteúdo meu, eu comento em todo o conteúdo, eu tenho 51 anos, muito bem. E levou 50 anos para eu entender que as melhores coisas da vida, as coisas que eu mais sei, tá? São as coisas que eu me dei tempo para aprender, que eu me permiti aprender. E é isso que eu quero passar para você, entendeu? Passar para você a ideia de que, imagina que quando você está desenvolvendo um hábito, seja ele qual for, tá? Você está desenvolvendo um hábito, você está pensando no longo prazo, não é uma coisa para amanhã. Mas olha que louco, quando você pensa no longo prazo, não é para amanhã, tal, eu vou fazer isso aqui, eu vou aprender e tal, mas quando você olha num espaço de 6 meses, vai fazer uma puta diferença na tua vida, tá bom? Então, e eu vou juntar esse conceito com um outro conceito que eu ouvi essa semana, que a ideia é mais ou menos o seguinte: não faça as coisas quando você precisa fazer. O que isso significa? Significa que você adotar um hábito saudável, por exemplo, tá? É muito mais fácil quando você não precisa de um hábito saudável. Porque quando você precisa, a tua saúde já está deteriorada. Quando você precisa, você já está na roça. Quando você precisa, você já está com problema, entendeu? E muitas vezes, o que impede? Por que eu estou trazendo isso aqui para você? Porque boa parte das pessoas desistem nos primeiros 30 dias. E por que as pessoas desistem de uma forma em geral? Elas desistem porque elas não sabem começar. Entendeu? E você saber começar é algo extremamente importante, seja para aquilo que, seja qualquer coisa que você vai fazer. Vou dar um exemplo, só um minutinho. Faz 1 ano que eu estou produzindo conteúdo aqui sobre hábitos, muito bem. E o que acontece? Tá? Neste 1 ano, eu estou aqui há 1 ano produzindo conteúdo, e neste processo eu engordei 10 quilos. Por quê? Porque eu mudei meus hábitos. Eu não sabia fazer o que eu estou fazendo agora com você. Eu não sabia, pra você ter uma noção, eu não sabia a diferença entre Story e Reels, por exemplo. Eu não sabia. Então eu precisei aprender isso. E neste processo eu ganhei 10 quilos. Muito bem. Agora eu estou fazendo um caminho de volta. E faz 4 semanas. Eu me dei 6 meses para eliminar esses 10 quilos. E até o momento eu estou no 0 a 0. E por que eu estou contando isso para você?
Porque de repente você que está me vendo agora, você está tentando alguma coisa nova e você está procurando, você está de olho no resultado final. Eu digo para você, demora um pouco. Em 2023 eu eliminei 25 quilos, muito bem. O meu primeiro período, um grupo de 7 quilos, me levaram 5 meses para eliminar. O primeiro mês teve diferença nenhuma na balança. Nenhuma. E aí, os outros 7 quilos me levou 1 mês e meio. Então, quando você pensa assim, 5 meses mais 1 mês e meio, 6 meses e meio. E aí você fala, Carlos, então você perdeu 14 quilos em 6 meses e meio. Sim, mas é mentira. É mentira em que sentido? O nosso pensamento é linear, tá? Mas o nosso pensamento é linear, muito bem, mas o resultado não é linear. Então, primeiro mês de 2023, nada, zero, subia na balança exatamente a mesma coisa. E agora, de novo, eu comecei dia 22 de junho, já foram 4 semanas, subi na balança, baixou um pouquinho, depois aumentou um pouquinho, resultado, estou no 0 a 0, muito bem. Mas qual é o ponto? O ponto que agora eu entendo que leva um tempo. E agora eu entendo que eu preciso desenvolver comportamentos automáticos, ou seja, desenvolver hábitos, tá bom? E por que isso é importante para você que está me vendo? E guarda isso que eu vou te falar agora guarda isso que eu vou te falar agora, tá? Você não muda a sua vida com ações novas. Você quer ganhar mais dinheiro? Você quer melhorar a sua saúde? Quer melhorar seus relacionamentos? Você não muda a sua vida com ações novas. Você muda a sua vida com hábitos novos. E qual a diferença entre um e outro? Ação nova pressupõe que você está pensando. Eu estou pensando para fazer. Hábitos novos, eu já não penso mais. Eu simplesmente faço. Então, eu estou colocando aqui, estou postando nos stories, e eu faço musculação 3 vezes por semana. E ontem, levou 4 para mim, tá? 4 semanas para ficar meio que no piloto automático. O que eu quero dizer para você? Que eu cheguei em casa e eu não precisei negociar comigo mesmo. Porque no início você vai ter que negociar com você mesmo, que às vezes você não quer fazer, que às vezes, você tá cansado, às vezes é meio que com força de vontade, você não quer. Mas qual é o ponto? O ponto é o seguinte, você vai e faça de forma imperfeita. Eu coloco meus treinos aqui, coloco nos stories, eu coloco assim, treino fofo realizado com sucesso. Por que treino fofo? Porque eu faço um treino ruim. Eu faço um treino ruim e eu tenho ciência de que é ruim. Mas qual que é o ponto que eu quero dizer para você? Que agora eu não estou treinando fazer musculação. Agora eu estou treinando ir para academia. Porque não adianta eu tentar dominar fazer musculação se eu não consigo ir para academia. Então agora eu baixei a barra, baixar a barra que eu quero dizer assim, baixei a expectativa, tá? E agora eu vou para fazer um treino ruim. Só que eu vou, entendeu? E com o tempo ele vai ficar melhor. Este é o ponto. É você melhorar com o tempo, tá bom? Carlos, isso é clichê. É um clichê que eu vou falar para você. E eu comentei que eu tenho 51 anos pelo seguinte, porque a gente tem alguns clichês que eles são necessários, eles são verdadeiros, né? Então agora, assim, a minha prática imperfeita no início, e a prática está imperfeita, e eu tenho plena consciência disso, a prática imperfeita vai me levar à perfeição, tá bom? A perfeição no seguinte sentido, eu vou melhorar pela prática. Eu estou fazendo, eu tenho treino com personal, com o Nicolas, e boa parte dos exercícios que ele me passa, vamos colocar, mais da metade, tá? Me desafia no seguinte sentido, eu descobri que eu não sabia agachar. Eu comecei a fazer aula com personal e eu descobri que eu não sabia agachar, né? Então ele me corrige no básico, ele corrige o meu joelho, ele corrige a posição da minha perna, mas eu estou fazendo isso para quê? Eu estou fazendo isso para quando eu tiver 60 anos eu estar ótimo, tá? Então o tema dessa live foi, você está procurando solução rápida? Então vai levar um tempo.
Eu tô no Instagram e tem um monte de gente aqui no Instagram que eu sigo, pessoal de atividade física e tal, mas assim, só tem faixa preta, só tem os caras monstro, e eu não sou. E eu falo pro Nicolas, que o Nicolas grava pra mim, pra eu subir aqui, e eu falo, manda os erros, porque eu quero que a minha audiência me veja errando, mas me veja fazendo, entendeu? Então, a ideia que eu quero deixar para você aqui é assim, toda vez que você pensar num hábito, pensa longo prazo. Carlos, o que é longo prazo? Pensa, pode parecer, é interessante que a nossa percepção do tempo muda, mas eu quero que você pense num horizonte, primeira coisa, de 5 a 10 anos. Aí você fala, puta, Carlos, mas é muito tempo, eu não sei nem se eu vou estar vivo de 5 a 10 anos. Eu vou falar uma coisa para você. O tempo vai passar de qualquer forma, tá? A pergunta que eu faço para você é como é que você vai chegar quando passar. Uma outra coisa que eu tô fazendo agora todo dia eu me alongo um pouquinho. O meu alongamento é péssimo. É péssimo. Tem alguns exercícios que o Nicolas passa para mim, o stiff, por exemplo, que eu não consigo fazer porque eu não tenho alongamento para fazer. De 0 a 10 eu estou no nível 2, né? Então, o que acontece? Eu estou fazendo, e eu estou fazendo devagar, e eu estou fazendo todo dia, um pouquinho todo dia. Por quê? Porque vai ser imperfeito. Tá bom? Então, eu tenho uma colinha aqui para passar essas ideias, né? Você que está me vendo já deve ter ouvido falar que leva 21 dias para você formar um hábito, tá? E eu vou falar para você, pode, mas varia de hábito para hábito. Olha, eu estou há 28 dias com consistência, fazendo musculação 3 vezes por semana, e eu ainda não sinto que o hábito está formado. Sabe quando eu estou em processo, ainda não está pronto? Sabe quando você sente que alguma coisa não está pronto? Esse meu hábito não está pronto. Mas tem outros hábitos, um outro hábito que eu desenvolvi para o processo, para este processo. É o hábito de subir escada. Puxa, isso para mim está basicamente automático. Sempre que eu posso, eu subo 1 ou 2 lances a mais do que eu preciso todo dia. Então, para você, não se preocupa com quanto tempo vai levar. Não se preocupa com isso, tá bom? Porque quando você coloca a sua visão para o longo prazo, quanto tempo vai levar já não é mais importante. E você que está me vendo, depois manda mensagem para mim, vê se essa forma de fazer conteúdo, se vocês gostam, que eu faço mais vezes. Aí, sei lá, 2, 3 vezes por semana, porque conteúdo tem pra caramba. Tem um monte de ideia legal. Uma das ideias mais interessantes que eu ouvi hoje, o camarada também num áudio, ele falou o seguinte: o dia mais importante é aquele dia que ninguém vê. E eu falei, cara, é verdade. O dia mais importante de qualquer coisa, tá bom? É o dia que ninguém tá olhando pra você. Por quê? Porque quando você tem alguém observando você, o seu comportamento muda. Isso já foi cientificamente provado, tá bom? Nem que seja você observando a você mesmo, o seu comportamento muda, tá? Mas no dia que não tem ninguém olhando, é o dia que você tá em estado natural, digamos assim. Esse é o dia importante. Esse é o dia que você tem que ver se você fez o que você se dispôs a fazer. Se você leu as páginas do livro que você se dispôs a fazer, ou que se dispôs a ler, ou se você comeu o que você se dispôs a comer. Entendeu? Ou se você, Deus, no meu caso, tá? Os passos que eu meço a minha atividade. Ops, deixa eu ver aqui meu microfone. Tá bonitinho aqui. Eu marco agora o exercício cardiovascular por passos dados. Então hoje eu dei 15.630 passos. A minha meta por dia são 10 mil. Então, o ponto é o que você faz quando ninguém tá vendo. É neste dia que é ainda mais importante. Porque os teus hábitos, presta atenção, esse pensamento é poderoso. O teu hábito, ele é formado, tá? Quando ninguém tá olhando. Quando é você com você mesmo, quando ninguém tá olhando. E por que eu escolhi esse tema? Eu sou
total e completamente apaixonado por essa área de desenvolvimento pessoal. É a paixão da minha vida. Eu sou formado em Direito, mas eu adoro falar disso. Muito bem. A única coisa... Por que eu falo disso? Que a única coisa que importa na sua vida são seus hábitos. Só isso. Não importa. Eu adoro ler, tá? Mas não importa quantos livros eu li, só importa meus hábitos. Não importa o quanto eu estudei de nutrição, só importa meus hábitos alimentares. Não importa o quanto eu amo meu filho, por exemplo, só importa os hábitos de relacionamento que eu tenho com ele. Então, eu quero que, para você que está me vendo, para você que assistir esse conteúdo, pensa na tua vida como um conjunto de hábitos. E por que eles são importantes? Porque é o que você faz todo dia. Tem um corte meu aqui no Instagram que eu comento o seguinte, que só importa o que você faz todo dia. Muito bem. Se você tomar um porre uma vez, não vai mudar a sua vida. Se você comer demais uma vez, ou se você fizer tá, algo que você acha que você não deve fazer, mas se você só fizer uma vez, não vai mudar a sua vida. Muito bem. Aí uma pessoa, um seguidor, comentou comigo: ah, Carlos, mas se você experimentar droga, isso pode arruinar a sua vida. Sim, pode. Mas olha que estatística interessante, é bom eu até comentar sobre isso. Não é todo mundo que cheira cocaína que fica viciado em cocaína. Não é todo mundo que bebe álcool e fica viciado em álcool. Não é todo mundo que fuma um cigarro e fica viciado em cigarro. Tem um documentário na Netflix, que é um documentário sobre o crack nos Estados Unidos na década de 80 e veio muito forte. E por que eu estou comentando isso? Teve um rapaz que trabalhou comigo e ele falou para mim o seguinte, ele falou assim: Carlos, uma vez eu cheirei uma carreira de cocaína e eu não senti nada. E nunca mais ele cheirou. Porque aquela substância no organismo dele não teve efeito nenhum. Mas por outro lado, ele não conseguia parar de fumar. E nesse documentário da Netflix, tem uma entrevista de um cara que ele falou que é a primeira vez que ele cheirou cocaína nos Estados Unidos, ele foi uma vez só e ele estava viciado, ele estava pego. Ele falou assim: cara, foi só uma vez eu estava pego. Então, eu vou fazer esse esclarecimento, aproveitar que eu tenho mais tempo. Aquilo que você faz uma vez te arruína 99% das vezes. Não. É o que você faz todo dia. Então, tá, eu abri essa live aqui hoje, por acaso, primeira vez. Eu fazer uma vez, não vai adiantar nada. Ou eu ler um livro, ou ler um dia, não adianta nada. Ou, se eu for numa festa amanhã e eu comer demais, um dia não vai mudar. Agora, o que muda? O que muda? É o que você faz todo dia. Então, por que as pessoas falham normalmente? Porque elas não conseguem, ou elas não sabem como começar. Então, para você que está me vendo, e você quer começar qualquer coisa, comece com a menor unidade que você consiga sustentar. E o que eu quero dizer com isso? Você vai pensar, vamos supor que você esteja querendo desenvolver o hábito de ler, tá bom? Como é que você vai começar? Você vai começar primeiro por um livro que você goste, um assunto que você goste. Segundo, você vai pensar no seu dia mais difícil. Qual é o teu dia mais difícil da semana? Você vai pensar neste dia. E você pensa, nesse dia, quanto que eu aguento ler? Puta, no meu dia mais difícil eu aguento ler meia página. Tá bom, então esse é o seu baseline, esse é a sua base. Meia página. Só que você vai ler meia página todo dia. Sábado, domingo, feriado, dia santo, quando você estiver bem, quando você estiver doente. No meu caso, um hábito que eu tenho, fazer flexão de braço pela manhã. Muito bem. A minha base é fazer uma. Normalmente, eu faço 10, 15. Mas quando eu estou cansado, eu faço uma. Então, eu mantenho este hábito, porque, lembra, não precisa ser perfeito. Não vai ser. Não precisa, tá bom? Tem dias que eu faço 10, 15, 20. Hoje foi um dia que eu estava cansado, eu treinei ontem. Hoje eu fiz uma. E tá tudo bem. Entendeu? Por quê? Porque eu estou olhando no longo prazo. Tá bom? Beleza? Então, olha só, pra gente encerrar esse assunto. Toda vez que você olhar o meu conteúdo, toda vez que você pensar em desenvolver um hábito novo, tá? Pense
no longo prazo. E, gente, vocês que estão vendo aqui, comenta aqui, manda mensagem para mim, comenta se vocês gostaram desse formato mais informal. Eu tenho até aqui um roteiro, né, para falar, mas eu acabei falando de várias coisas ao mesmo tempo. Porque aí, se vocês falarem, pô, Carlos, tá legal, gostei, né, é bacana, eu faço isso mais vezes. Eu faço isso mais vezes por semana, ou sei lá, de repente todo dia. Abre 10, 15 minutinhos, porque tem muito conteúdo. Uma live que eu faço, que eu faço no YouTube. Eu faço uma live de quinta-feira e eu coloco um conteúdo gravado também, de 60 minutos. São 2 conteúdos por semana. Mas é pouco. É pouco. Eu tenho conteúdo para ficar 1 hora, como vai ser todo dia. Tem muito conteúdo. E aqui é uma forma mais fácil. Eu pego o celular, eu sento aqui, eu ligo o ring light só para iluminar meu rosto. E vamos para frente. Beleza? E manda mensagem para mim, me conta algo. Hoje de manhã eu coloquei um story falando que era um dia perfeito para começar um hábito novo. E eu tô começando, vou ver se eu começo esse hábito aqui de abrir uma live informal aqui para aprofundar em alguns assuntos interessantes. Manda aqui para mim, que hábito que você vai começar hoje? Ou que você pode começar amanhã cedo? Carlos, mas é sexta-feira, ótimo. Por que quinta, sexta-feira é um dia ótimo para começar? Porque tá no final da semana. Uma outra vantagem, no final da semana você já tá cansado, então vai te obrigar a começar pequeno. Você não vai tentar começar grande na segunda, não. Começa pequeno na sexta, começa pequeno na quinta. Olha só, nós estamos aqui, deixa eu ver se dá pra ver, não sei, 15 minutos? Gente, eu não sei ver isso aqui direito não. Mas eu sei que eu tô ao vivo aqui, deixa eu ver aqui. Não consegui ver. Tem... Ixi, entrou mais gente aqui, deixa eu colocar aqui. Então, olha só. Você começar numa quinta-feira, como está começando agora, ou quinta à noite ou sexta de manhã, vai fazer o que com você? Vai te obrigar a começar pequeno. Por quê? Você já está cansado, está no final da semana. Por exemplo, amanhã eu tenho um treino de musculação. Amanhã para mim é o dia mais difícil. Amanhã pra mim é o dia mais perigoso, entendeu? Perigoso em que sentido? Porque boa parte das pessoas tentam começar hábitos novos, tá? Utilizando força de vontade. Muito bem. Qual é o problema da força de vontade? Força de vontade, ela é um recurso que se esgota. Em que sentido? De manhã, você tá bem, vão presumir que você dormiu, que você tá legal, você tá bem e você tá com força de vontade o suficiente para você, vamos botar, se for uma dieta, você recusa um doce. Mas na sexta-noite fica mais difícil da gente recusar um doce. Pergunta como que eu sei disso. Ou recusar uma cerveja para quem bebe. Por quê? Porque você já tá cansado. Este é o ponto. Você está cansado. E é quando você está cansado que a força de vontade, o autocontrole, ele diminui quando a gente está cansado. Então aproveita aqui. Eu não sei comentário. Gente, não sei fazer isso não. Primeira vez que eu faço, não sei fazer isso aqui direito não. Mas manda mensagem para mim, me conta. Vocês vão começar um hábito novo hoje? Ou que hábito novo que você poderia começar hoje? Semana passada eu fiz uma live. Eu tô lendo agora um livro sobre estoicismo. E tem um dos autores principais, o Sêneca. Ele comenta de um hábito que ele tinha. Tá? Ele comenta de um hábito que ele tinha, que todo dia ele fazia alguma coisa que o deixava desconfortável. E eu falei, cara, que ideia maravilhosa essa. Por quê? Quando você faz alguma coisa que te deixa desconfortável, você cresce, entendeu? E qual que é o ponto? Por que é importante? Olha só. Isso. O nosso cérebro, para economizar energia, ele forma hábitos. Muito bem. Como é que você sabe que formou um hábito? Quando você não pensa mais. Quando você faz no piloto automático. Muito bem, esse é o lado positivo. Mas tem um lado negativo. E o lado negativo é o seguinte. Quando você forma um hábito, você fica preso naquela vida. Então, toda vez que você quiser
ter um pouco além daquilo que você tem hoje, você precisa desconstruir um hábito ou criar um hábito novo. Então, um dos hábitos que eu comecei fazendo nesta ideia de desconforto foi subir escada. Então, eu coloquei, no início, eu coloquei a regra assim: toda vez que eu tiver que me movimentar de um andar para outro andar consecutivo, eu vou de escada, eu não pego elevador. Agora eu estou fazendo assim: puta, eu estou no primeiro andar, eu quero ir para o terceiro, eu vou de escada. Então, agora toda vez que forem só 2 andares, eu vou de escada. E assim sucessivamente. E essa é uma ideia que eu vou deixar para você. O que você que está me vendo poderia fazer hoje que ia te deixar só um pouquinho desconfortável? Porque qual que é o ponto? Que é um ponto extremamente importante, tá? Para você que está me vendo. Você precisa ter um equilíbrio. Reformulando, não é equilíbrio a palavra. Você precisa ter uma dosagem. Em que sentido? Você não pode fazer alguma coisa que vai te deixar muito desconfortável. Não, é só um pouco. Por exemplo, antigamente eu corria na esteira. Esse ano ainda eu corri na esteira. E eu corria a 9 km por hora. Muito bem. Então, quando eu queria forçar um pouco, eu corria a 9.3, a 9.4 na esteira. Que é fácil de verificar isso. Eu não tentava correr a 10. Não, eu subia só um pouquinho. Então, o que você que está me vendo pode fazer hoje que você não está acostumado a fazer, que vai te deixar um pouquinho desconfortável? Carlos, qual que é esse pouquinho? Esse pouquinho é um pouquinho que você fez hoje, então você conseguiu fazer hoje e você vai conseguir fazer amanhã de novo. No exemplo de subir escada, se eu tentar subir 10 lances de uma vez, pode ser que eu consiga sim, mas aí amanhã eu não faço de novo. E aí eu vou depender de motivação. Então, qual que é a ideia de você começar aos poucos? Você não depende de motivação. Esse é o ponto. Tá bom? Então, gente, para encerrar, estamos em quanto aqui? Nossa, tá entrando gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Então, manda mensagem para mim, se vocês gostarem, se vocês toparem. Manda mensagem do horário, no horário que fica melhor, acho que eu consigo no final da tarde. E eu tenho muito conteúdo, mas tem, como eu falei para vocês, alguns que eu preciso explorar melhor, né? Que eu preciso aprofundar melhor, tá? Deixa eu ver, alguém mandou mensagem aqui, você não parará. O Denis comentou aqui comigo, o hábito de não ser um workaholic. Sim, é um bom hábito. E como que você começa isso? Primeira coisa, você mede. Denis, estou falando diretamente para você. Então, como é que você pode aplicar hoje essa ideia? Primeira coisa, você vai medir quanto tempo você passa. Quanto tempo você passa trabalhando? Carlos, trabalho 10 horas por dia. Tá bom, então amanhã eu vou me programar para trabalhar 9 horas e meia. Aí no outro dia eu vou me programar para trabalhar 9 horas e 15 minutos. E você vai reduzindo gradativamente. Porque o ponto é o seguinte, não adianta você não fazer e ficar com a cabeça lá. Não adianta. Não adianta você... eu não vou trabalhar, eu vou ficar com a minha família, mas a minha cabeça está no trabalho. Não adianta. Tá bom? Então agora, gente, eu já vou... depois vocês me mandam mensagem, ver se... Paloma, seja muito bem-vinda. Querida, faz quanto tempo que eu não te vejo? Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, muito obrigado. Que legal. Que legal. Eu só vejo você pelos stories e pelas postagens. Saudade sua. Muito obrigado. Então, gente, manda mensagem, vê que tipo de conteúdo que vocês querem que eu aprofunde, porque aí eu vou... O que eu pensei? Pensei em colocar alguns temas pequenos nos stories e depois no final do dia aprofundar, né? Mas aí vocês vêm, me dão um feedback de horário também. É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui no Instagram, é o primeiro teste, né? E aí a gente vai ajustando, tá bom? Pessoal, obrigado, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela presença. E mandem mensagem, eu vou também fazer enquete, que tipo de conteúdo que vocês querem que aprofunde, que tem bastante coisa para falar, tá bom? Olha só, muito obrigado, boa noite, bom descanso. E manda mensagem para mim
Que hábito bom que vocês vão começar hoje, tá bom? Abraço.